Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 25 de agosto. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20, o Filho, herdeiro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor, Deus, preparou Cristo, para ser o Senhor, preparou o Filho, para estar à frente de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, porque Ele veio, venceu todas as coisas como homem. Ó Senhor Jesus, foi aprovado pelo próprio Pai. Senhor Jesus, jamais contrariou nenhuma vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que Deus o exaltou e colocou Ele como nosso sumo sacerdote. Senhor Jesus, para se compadecer de nós, para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos levar adiante. E Ele não abre mão de nenhum de nós. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente também precisa honrá-lo, exercitando o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Ó Senhor Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Senhor Jesus. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Jesus como nosso sumo sacerdote. Ó Senhor Jesus. Para compreendermos a importância de Jesus como nosso sumo sacerdote, precisamos primeiramente saber quais são suas características e funções. Leiamos. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. A primeira característica de um sumo sacerdote
é o fato de ele ser constituído a favor dos homens para ajudá-los em seu relacionamento com Deus. Ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados de todos os homens, visto que são pecadores. Assim também o Senhor Jesus oferece sacrifícios por nós, para que sejamos aceitos por Deus e tenhamos comunhão com Ele, ó Senhor Jesus. A segunda característica, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas. Um sumo sacerdote precisa ser capaz de condoer-se de quem é ignorante, de quem erra. Por isso, você não precisa ter medo de se achegar até Deus por se julgar um ignorante, uma pessoa que sempre erra nas coisas concernentes a Deus. Não se preocupe, porque você tem o sumo sacerdote que pode ajudá-lo nessas situações. Um sacerdote da ordem de Arão, por ser alguém rodeado de fraquezas, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos seus pecados quanto pelos pecados do povo. Assim também a liderança das igrejas deve reconhecer suas próprias fraquezas e condoer-se dos irmãos, nos momentos em que estiverem passando por dificuldades. Ó Senhor Jesus! Ao cuidarmos dos jovens, devemos comportar-nos da mesma forma. Reconheçamos que um dia já fomos como eles e possivelmente já passamos pelos mesmos conflitos e cometemos as mesmas falhas. Sigamos o exemplo deixado por Jesus. O Senhor conhece nossas fraquezas, por isso, mesmo diante de nossas falhas, tem sido um misericordioso e fiel sumo sacerdote que insiste em nos conduzir a Deus. Ele não abre mão de mim nem de você. Por isso, não vamos abrir mão dos irmãos. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus, o Filho de Deus, se tornou o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o diferencial. Ele também foi tentado e também experimentou a fraqueza humana, mas passou por tudo isso sem pecado. Por isso, a palavra nos encoraja. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Temos tal sumo sacerdote que nos pode ajudar a qualquer hora e em qualquer situação. Creia, confie, ó Senhor Jesus. Agora, podemos começar a compreender quem é o Filho de Deus. Percebemos que toda a obra de Deus foi feita pelo Filho. Ele criou o mundo e depois também a nova criação, por meio de sua obra redentora aqui na terra. Graças a ele, depois de ascender aos céus, assentou-se à direita de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós, para levar-nos à perfeição, para conduzirmos à glória de Deus, ó Senhor Jesus. Agora, compreendemos porque o Pai concede tanta honra ao Filho, nos versículos iniciais do livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por mais que tenha havido tantos profetas de Deus no Antigo Testamento, e ele tenha usado tantas maneiras de se comunicar com seu povo, agora seu falar é pelo Filho. Deus Pai constituiu-o herdeiro de todas as coisas. Deus Pai honra absolutamente ao Filho. E você? Vamos crer e confiar em Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele intercede por nós, com um objetivo, Senhor Jesus, nos levar à perfeição, nos levar à glória de Deus. Por isso que ele pode nos ajudar, a qualquer hora e em qualquer situação, em qualquer momento. Ele foi constituído por Deus para isso,
Por isso que ele é sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque para sempre. Ó Senhor Jesus, não é por um momento ou outro, mas é para sempre. Ele colocou tudo isso na eternidade. Nós precisamos ir diante de Deus, né, buscar intimidade com Deus, buscar compreender, crer e confiar em quem é o Filho de Deus. Né? Jesus é o Filho de Deus. Né? Deus o constituiu, Senhor Jesus, não só, né, ali como unigênito, mas também como primogênito, o primeiro homem a receber a ressurreição, a receber a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso nós devemos confiar nele, né, a todo tempo. Isso a gente vai aprendendo, né, ao longo da nossa vida cristã. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, o Senhor está mostrando para nós, né, que Cristo foi constituído herdeiro de todas as coisas. A gente já viu, né, e a gente vai ver também com mais detalhes durante essa semana. Senhor Jesus, que tudo aquilo que Deus fez, né, o Filho veio e executou. Ó Senhor Jesus, tudo que Deus queria fazer, né, Cristo, ele vinha e planejava, né, o Filho vinha, planejava, executava para agradar o Pai, totalmente voltado para a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vê na palavra que, né, tudo aquilo que ele entregou para o Pai entregou para ele. Ó Senhor Jesus. Então ele entregou tudo nas mãos de Deus, né, na mão de Deus Pai, e Deus Pai pegou agora e deu para ele. Ó Senhor Jesus. Mas a gente vê aqui, né, que ele foi constituído disso quando ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, quando ele foi aprovado por Deus. E como a gente já viu, né, ele já era o unigênito, ele já era o Filho único de Deus, já tinha a natureza divina, Senhor Jesus. Mas a sua natureza humana precisava ser aprovada. Então ele ascendeu aos céus, sendo aprovado por Deus na sua ressurreição. Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo mostra que o seu viver humano foi aprovado. Por isso que ele é o primeiro homem, por isso que ele é o primogênito, por isso que a gente precisa realmente buscar a cultura de Deus, né? Ver aquilo que realmente o Senhor quer nos mostrar. E como mostrou aqui no final, a gente precisa perceber, né, a honra que o Pai concede ao Filho, por ele ter sido esse ser humano, né, que a todo tempo estava ali, né, obedecendo a palavra, não fazia nada por si mesmo. Senhor Jesus, tudo para cumprir a palavra, para realmente nos conduzir, né, deixar para nós o exemplo, o modelo. Ele foi tentado em todas as coisas. Quando a Bíblia diz todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Mas ele tinha um diferencial. Ele não pecou. Ó Senhor Jesus. Nós muitas vezes a gente aprende, né, a obedecer, mas a gente acaba passando pelo pecado, né? A gente erra, se afasta de Deus, aí a gente aprende, retorna, vai e volta, né? O Senhor ele não desiste de nós, mas o Senhor ele não passou pelo pecado, ele não precisou errar, porque ele estava o tempo todo concentrado na vontade de Deus, o tempo todo voltado para o Espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Pai, ele honra o Filho. Aí ele mostra que no finalzinho, Deus Pai, ele honra absolutamente ao Filho. E você? Você honra o Filho? Você percebe a obra redentora de Cristo? Você percebe tudo que Cristo fez? Por isso que hoje está mostrando para nós Cristo como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Nós, por máximo que a gente possa fazer as coisas, nós ainda estamos no máximo na ordem de Arão. Porque nós estamos ainda constituídos nas coisas de Deus, mas sob uma ordem terrena. Por isso que ele mostra que, segundo a ordem de Arão, nós oferecemos sacrifício pelos nossos pecados e pelos pecados do povo. Jesus, por não ter pecado, ele ofereceu apenas um sacrifício por nós, pelo povo. Por isso que é o perfeito sacrifício, que é capaz de aniquilar o pecado. Nós, né, como sacerdotes, como aqueles que servem a Deus, precisamos sempre reconhecer que há fraquezas em nós. O Senhor, mesmo sendo perfeito, ele não veio cheio de orgulho para nós, mas veio cheio de humildade. Sem errar, ele veio, mostrou, né, que passou por fraqueza, ele pode se condoer de cada um de nós. Né? O irmão Aisa sempre compartilha isso, né, quando fala que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, é uma dupla negativa. Então a gente também pode ler esse versículo dizendo que nós temos um sumo sacerdote que pode condoer-se das nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus. Cristo ele pode, porque ele veio, passou pela vida humana, passou pelas mesmas tentações. Né? Eu já compartilhei aqui no primeiro livreto que eu li, né, na vida da igreja, foi esse livreto que fala de pecado, né? Fala tentação, né? Ameaça ou oportunidade. Ó Senhor Jesus. Então às vezes a gente vê a situação, né? Poxa, o pecado está se apresentando para mim e tal, e a gente fica ali triste, fica, ó Senhor Jesus, fica preocupado ali, fica às vezes meio atribulado, mas realmente é uma oportunidade para a gente
negar nós mesmos, a gente exercitar o Espírito, a gente deixar Cristo crescer em nós. Ó Senhor Jesus, deixar Cristo se manifestar em cada um de nós. E como ele mostrou no final, que no Antigo Testamento, o Senhor ele usou, muitos profetas, usou muitas pessoas, muitas maneiras para poder se comunicar com o seu povo. Ele transmitia a sua palavra e o profeta ia lá e transmitia o desejo de Deus. Hoje, ele quer fazer uma mudança de dispensação. Hoje não é mais o homem que fala, mas é Cristo que fala, é o Filho que fala. Ó Senhor Jesus. Então é aí que está toda a diferença. Eu não posso simplesmente ouvir a palavra, entender a palavra e querer levar o meu entendimento. Não, preciso exercitar o Espírito para ser o mais fiel possível, Senhor Jesus, para que as pessoas percebam Cristo falando, as pessoas percebam o Filho falando. Ó Senhor Jesus, e a gente só vai conseguir isso através do Espírito. Se eu exercitar meu Espírito, ao levar a palavra, e os irmãos ao receberem também exercitar o Espírito, vão perceber que não é o homem falando, mas é o próprio Deus falando. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente exercitar o nosso Espírito. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho, isso quer dizer uma mudança de dispensação. Agora é o Filho que fala. Eu não posso me ficar olhando, o irmão fulano me falou isso, olha, a doutrina tal mostra isso. Não, a gente precisa realmente perceber nos dias de hoje, que é o próprio Senhor nos dando direção. Ó Senhor Jesus, Ele está ministrando para nós do verdadeiro santuário. Ele passou por todas as situações, esse é o diferencial, passou por tudo, mas sem pecado. Por isso que hoje ele está no verdadeiro santuário, o santuário celestial. Ele penetrou os céus para nos ministrar para sempre, trazer para nós a glória de Deus, a perfeição de Deus, que Deus ele quer nos incluir nisso tudo. Ó Senhor Jesus, a gente olha para a nossa situação, pecados, erros, ó Senhor Jesus, a gente vai olhando para tudo isso e fica ali preocupado, poxa, quando é que realmente eu vou estar livre dessas coisas para servir a Deus de maneira adequada? Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa realmente é que Cristo seja o árbitro do nosso coração. A gente parar de julgar as coisas segundo o nosso próprio entendimento e deixar Cristo, deixar o Senhor ser o nosso juízo. A gente tem que perceber que paz interior, servir o Senhor de maneira adequada, não é uma questão de ausência de situações, mas uma questão de permanecer na paz de Cristo. Permanecer sempre sendo julgado por Ele, Ele sendo o árbitro, Ele mostrando para nós a maneira de parar, a maneira de avançar, a maneira de conduzir as coisas. Por isso está mostrando para nós que, para a gente entender Cristo como nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito que Ele realizou, por isso tem que perceber que o sumo sacerdote ele precisa de duas características aqui, duas funções. Ó Senhor Jesus, a primeira é ser constituído nas coisas concernentes a Deus, mas em favor dos homens. Eu não recebo a palavra para mim mesmo. Eu recebo a palavra para ajudar os irmãos. Mas como eu sempre falo no início de cada vídeo, existe a palavra de Deus que é para mim, Senhor Jesus, que é para me mudar, me transformar. E aí eu preciso consultar o Senhor qual é a palavra adequada para levar para o irmão. De repente a experiência que é adequada para mim não é adequada para o outro. Ó Senhor Jesus, eu tenho as minhas fraquezas. O outro tem outras fraquezas. Tem coisa que para mim é difícil e para o outro irmão é fácil. Tem coisa que para ele é difícil, para mim é fácil. Então a gente precisa realmente ver a sabedoria de Deus que é adequada a cada situação. Por isso ele mostra, em primeiro lugar, eu preciso ter isso em mente. Olha, eu estou aqui para servir o Senhor, para ajudar as pessoas, ajudar os irmãos a ter um relacionamento com Deus. Senhor Jesus, por isso que Cristo ofereceu para nós um sacrifício perfeito e foi aceito por Deus, para que nós possamos ter comunhão com Deus, nós podemos ter acesso a Deus. Com esse acesso a Deus, nós podemos consultar o Senhor e ver o que é adequado para cada situação, para cada pessoa. E a segunda característica é a gente perceber que nós temos falhas. Cristo não falhou, mas nós somos falhos. Então eu não posso simplesmente julgar o outro. Eu preciso realmente ajudá-lo. Ó Senhor Jesus, assim como Cristo não desiste de nos conduzir até Deus, ó Senhor Jesus, nós também não podemos desistir dos irmãos. Não podemos abrir mão dos irmãos. Precisamos nos condoer, nos colocar na situação de cada um, ver quais são as suas dificuldades, conhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e perceber que o outro pode ter
fraquezas diferentes, segundo o E dele também. Por isso que ele mostra que a liderança tem que aprender a reconhecer as próprias fraquezas. Primeiro perceber, olha, eu sou homem, eu sou falho. Se você se acha perfeito, você vai acabar condenando sempre os outros, nunca vai ajudá-los. Ó Senhor Jesus, Cristo mesmo sendo perfeito, não desiste de nós, quer sempre nos ajudar. Esse é o exemplo que a gente tem que ver. Ó Senhor Jesus. E aí ele mostra que quando a gente vai cuidar dos jovens, a gente tem que se comportar da mesma forma. Ah, fulano errou, mas eu também posso errar. Não errei da mesma forma, mas com certeza cometi um outro erro, uma outra falha. Ó Senhor Jesus, por isso ele fala conosco. Às vezes a gente pode ser ignorante quanto às coisas de Deus, ou errar nas coisas concernentes a Deus. Senhor Jesus, mas nós temos um sumo sacerdote que pode nos ajudar nessas situações. Nós precisamos aprender a ir diante do Senhor e aprender também a levar os irmãos na presença do Senhor. Não sentir medo de ir diante de Deus, ajudar cada um nas suas dificuldades e não abrir mão. Não abrir mão daquilo que o Senhor realmente quer fazer. O Senhor veio com esse sacerdócio perfeito para poder nos levar até Deus. Ó Senhor Jesus. Hoje a gente precisa realmente fazer, como foi falado ontem, duas atitudes que Deus passou para nós: orar e tocar na palavra. Mostrou para nós, a gente precisa fazer o relógio de oração, onde a gente cada dia se compromete por pelo menos 15 minutos, tá orando pelas nossas situações, principalmente pela vontade de Deus, pela situação mundial, tudo isso que está acontecendo, as ondas. É o nosso dever parar o avanço das ondas, parar o avanço do pecado na vida dos irmãos, pelo fato ou de serem ignorantes, ou de errarem, de ter uma determinada fraqueza, que pode não ser igual à nossa. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente se condoer. Por isso o irmão mostrou, olha, cada um vê a sua região. Se for região ímpar, nos dias ímpares, ora, nos dias pares, vai se constituir da palavra. Se for a sua região for par, é o contrário. Nos dias pares, você vai orar, e nos dias ímpares você vai estar se constituindo da palavra. Então, cada dia sempre vão ter irmãos, orando e tocando na palavra, orando e tocando na palavra. A gente precisa se manter nesse ciclo para nos fortalecer. Ó Senhor Jesus, antes de vir toda essa situação de isolamento, a gente tinha desculpas de, estou trabalhando, tem um trânsito, isso e aquilo, e faltavam várias reuniões. Hoje, a gente reúne de dentro da nossa casa e muitas vezes não valoriza. Isso só veio, na verdade, mostrar como é que está o nosso caráter. Porque, como eu sempre tenho falado aqui, reunir é um dos aspectos da vida da igreja. Muitos irmãos acham que apenas as reuniões são a vida da igreja. Então, é só chegar lá, tá na hora lá, participe e está tudo certo. Não, são 4 pilares. A vida de reuniões é uma delas. Então a gente precisa orar, desfrutar. Senhor, mas também tem a vida familiar. Na minha casa eu preciso estar desfrutando o Senhor. Tem a vida social, no meu trabalho, na rua, no supermercado, em qualquer outro lugar. Desfrutando, pronto para fazer a vontade de Deus. E tem a batalha espiritual. Nós precisamos perceber contra quem nós estamos lutando. O inimigo nas regiões celestiais. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa tocar na palavra. Nesse final de semana, nós vamos compartilhar bastante essa questão. Houve também ali o congresso das irmãs, Senhor Jesus. E a irmã está compartilhando que às vezes irmãs vêm para ela e falam: poxa, irmão, estou orando, estou lendo a palavra, estou lendo os livros, alimento diário, mas está acontecendo situações assim, assim, assim. Ó Senhor Jesus, vários irmãos às vezes também chegam para mim e falam isso também. Ó Senhor Jesus, está tendo dificuldade de se firmar na palavra, de ir adiante, de compreender. Ó Senhor Jesus. E a irmã tocou algo ali que realmente me despertou, Senhor Jesus. A gente vai diante do Senhor, isso é verdade, a gente vai, ora, busca, Senhor Jesus, lê, desfruta, mas quando você desfruta o Senhor, qual o sabor dessa palavra? Ó Senhor Jesus, você realmente tem prestado atenção? Você realmente tem tocado numa palavra que muda a sua vida? Quando você ora, como tem sido a sua oração? Ó Senhor Jesus, quando você lê os livros espirituais, quando você tem comunhão com os irmãos, como que está o seu coração? Como está a sua atitude diante da palavra? Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente recebe a unção, recebe algo de Deus, uma direção, e aí por ser algo contrário, ou não ser do jeito que eu quero, do jeito que eu imaginei, eu vou lá e falo não. Ó Senhor Jesus. Como a gente já viu nas mediadas anteriores, eu tenho o Espírito, mas não uso o Espírito. Eu busco a orientação de Deus, mas às vezes não obedeço essa orientação. É isso que acaba nos conduzindo muitas vezes para o pecado.
Ó Senhor Jesus, nos conduzindo para o erro. E é isso que às vezes acontece. Né? Aqui falou da questão de jovens, né? Eu já compartilhei, né? Às vezes o jovem erra por falta de experiência, né? Ainda não passou por tantos sofrimentos, por tantas situações, e acha que ainda é forte, não conhece a si mesmo. Senhor Jesus, acha que, não, eu fiz esse erro aqui, mas é só porque eu quero completar aquilo ali, daqui a pouco eu volto. E às vezes é um caminho sem volta. Não consegue mais voltar, se suja, né? Diante das situações. Ó Senhor Jesus, por isso que Hebreus ali falam aqui, tem aqueles que uma vez experimentaram, né, o Senhor, a salvação, e aí eles não têm como mais voltar. Aí muitos acham que isso fala de perder a salvação, mas não é. Esse de Hebreus fala que não tem como ele ter aquele reconhecimento do pecado quando ele creu na primeira vez, quando recebeu o Espírito de Deus. O que agora Deus está mostrando que precisa haver agora uma iniciativa, precisa haver agora uma condução. É aí que entra cada irmão ali na função do sumo sacerdote, na função de sacerdote, que é realmente conduzir, se colocar no lugar das pessoas. Ó Senhor Jesus, como a Bíblia fala que a gente é conduzido, né, ao arrependimento pela bondade de Deus. Mas às vezes é o que está tocando aqui. Às vezes a gente não honra o Senhor por todo o seu sacrifício, a gente não percebe o que realmente Ele fez. Então precisa vir alguém nos conduzir novamente. Né? O Hebreus falou ali que aqueles que experimentaram, né, o dom da boa palavra, né, Senhor Jesus, é impossível renová-los outra vez para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ó Senhor Jesus, isso aqui não é perder a salvação. Isso aqui ele está dizendo realmente que a gente não vai ser conduzido ao arrependimento da mesma forma quando nós recebemos Cristo da primeira vez, quando a gente reconheceu a crucificação de Cristo. Porque ele mostra que não vão conseguir ser conduzidos ao arrependimento porque estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. É como se Cristo saísse da cruz e agora eu quero colocar Cristo na cruz novamente, como se fosse a primeira vez. Não é a primeira vez. Senhor Jesus, é isso que precisa estar claro. Eu preciso de maturidade, eu preciso me voltar ao Senhor e perceber, olha, Cristo me trouxe arrependimento uma vez, a sua obra na cruz. Ele não vai descer da cruz e voltar para a cruz novamente. Eu não vou crucificar Cristo duas vezes. O que eu preciso agora fazer é usar o Espírito interior. Né? É isso que os irmãos se falam conosco. A gente não pode desistir dos irmãos. Por quê? Porque eles têm um Espírito. Embora os irmãos já tenham falado conosco, né, que você ter o Espírito e não usar é como se não tivesse. Por isso que às vezes a gente fica meio desesperado. A gente olha, poxa, como que a gente vai ajudar tal irmão? Né? Ajudar a irmã, ajudar diante dessa situação. Mas tem que lembrar, peraí, ele tem o Espírito. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer é reavivar o Espírito. Por isso que a gente precisa da orientação do Senhor. Por isso a gente tem que ver que hoje quem tem que falar é o Filho. Às vezes eu quero ajudar, né? Estou ali e tal, mas eu ainda estou naquele sacerdócio de Arão ainda, imperfeito, que é impossível de levar as pessoas à perfeição. Mas eu tenho que lembrar que o Filho tem que falar. Então eu preciso exercitar meu espírito. Né? Não deixar a minha opinião, a minha indignação, ou isso ou aquilo, mas realmente deixar o Senhor falar. Deixar com que o Senhor conduza a palavra. Que o Senhor conduza a situação. Não tem medo de errar. Só não erra quem não faz nada. Mas o Senhor nos constituiu a favor dos homens. Ele nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. A gente precisa ajudar os irmãos. Então alguns às vezes me procuram por questões de pecado e tal. Né? Senhor Jesus. E é o que acontece, né? Às vezes a gente vê ali a pessoa vai se afundando em pecados. Né? Eu sempre procuro falar isso com os irmãos, principalmente com os jovens. Olha, não se volte para o pecado. O pecado só vai aumentar o buraco. Não vai te preencher. E é isso que acontece. Né? Um filho de Deus, ele pode olhar a vida de outras pessoas que não têm Deus e a pessoa ali se enfiando no pecado, e às vezes ele tem essa impressão que a pessoa está tendo uma vida plena, uma vida boa. Ó Senhor Jesus, mas é tudo mentira, é aparência. Sempre vai ter uma falta, um vazio interior, por isso que ele está se afundando nos pecados. Um filho de Deus nunca vai ter plenitude, nunca vai se encher plenamente de pecado. Porque ele sabe que no fim aquilo ali não vai enchê-lo. É como a Bíblia fala, todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Assim é a nossa alma. Você pode se envolver com pecado, com um monte de coisa, você não vai se fartar.
Sempre vai ter ali a sua consciência te mostrando que esse não é o caminho. E aí muitos, por terem medo de se voltar ao Senhor, vão se afundando mais e mais, achando que se ele aumentar o pecado, ele aumentar as coisas, né, ele vai conseguir se preencher. Então ele fica desesperadamente procurando pecado, desesperadamente se enfiando nessas coisas, querendo procurar alguma coisa que o encha. Muitos filhos de Deus às vezes vêm com essa desculpa de irmão, eu estou buscando isso aqui, mas é só esse momento, depois que eu satisfizer isso, eu vou parar, eu vou voltar para o Senhor. Não vai. Não se engane, ó Senhor Jesus. Aí muitos falam, mas eu sou fraco, o inimigo fica acusando minha consciência. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Se você não viver plenamente para Deus, o inimigo sempre vai acusar sua consciência. Agora, se você viver plenamente para Deus, ele também vai acusar sua consciência. Tem irmãos que acham que, não, se eu estiver fazendo a vontade de Deus plenamente, aí eu vou estar bem, não vai, o inimigo não vai me acusar. Vai te acusar sim. Ele continua acusando, ele é acusador dos filhos de Deus de dia e de noite. Ele vai fazer isso até o dia que ele vai ser expulso. Né? A Bíblia mostra em Apocalipse, né? E foi expulso. Né? O diabo, Satanás, o acusador dos homens de dia e de noite. Ó Senhor Jesus. Mas quando você está diante de Deus, você precisa reconhecer, né, que o Senhor é a sua fortaleza, Ele é a sua força, Ele é que vai te ajudar. O problema é que muitos acham que, olha, se eu estou servindo a Deus, mas estou tendo uma acusação na minha consciência, um problema, não estou adequado. E aí acabam ficando tristes, com medo e abandonando as coisas de Deus. Senhor Jesus, você nunca vai ser pleno se você não buscar a vontade de Deus. Você nunca vai ser pleno buscando as coisas do mundo. E aí o que acontece? A pessoa acha, não, deixa eu só satisfazer isso aqui e tal, mas não, o buraco vai sempre aumentando. Vai satisfazer aquilo, vai surgir uma outra necessidade e outra, e outra, e outra. A gente precisa fazer o quê? Realmente nos voltar ao Senhor. Por isso que Hebreus fala que já experimentou, não vai ser conduzido ao arrependimento na cruz de Cristo, naquela questão de Cristo ser crucificado novamente. Tipo, Senhor, agora eu preciso começar de novo, preciso varrer tudo. Ó Senhor Jesus, não, isso vai ficar como experiência para você, Senhor Jesus. Esse problema vai ficar, vai te marcar, ó Senhor Jesus. Mas agora você pode tomar uma atitude. Primeiro item é reconhecer. Por isso que mostrou para nós aqui, para servir o Senhor, primeiro tem que perceber, olha, é em favor dos homens, tem um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, eu tenho fraquezas também. Então eu preciso perceber, eu tenho fraquezas. Eu sou pecador, o pecado habita em mim. Ó Senhor Jesus, o pecado, né, a pessoa que busca o pecado nunca vai se satisfazer. Porque o pecado, ele te dá um sentimento egoísta. Eu quero algo para mim. Eu vou buscar algo para mim. Isso vai me dar isso vai me dar aquilo. E você nunca vai atingir a sua expectativa. Agora, quando você serve a Deus, o Espírito, ele te ensina que a verdadeira felicidade não está em receber, mas em dar, em se doar. É isso que Cristo está mostrando para nós. Ele veio como sumo sacerdote, não veio para oferecer sacrifício pelos pecados próprios, mas os do povo. Muitas vezes nós vamos diante de Deus pelas nossas condições, pelas nossas situações. Mas Cristo, ele não tinha problemas, ele não tinha pecados. E mesmo assim, ele foi diante de Deus por nossa causa. Esse deve ser o nosso coração. Senhor, eu estou numa situação assim, eu tenho pecado, mas Cristo se entregou por mim, não desiste. Senhor Jesus, então, ele mesmo sem errar, ele ignora os meus erros por amor a mim. Eu também preciso aprender isso, ajudar o irmão. Então, eu preciso me doar. O pecado leva você a buscar benefício para si. O Espírito leva você a buscar benefício para o outro. É isso que a gente tem que perceber. Né? Se eu exercitar o Espírito, me entregar ao Senhor, não quer dizer que eu vá fazer coisas que realmente vão me satisfazer. Mas quando você começa a satisfazer a Deus, você realmente começa a perceber que a outra pessoa está ali se voltando a sua, se entregando. Essa sim é a verdadeira felicidade. Esse sim é o verdadeiro se entregar diante do Senhor. Isso sim vai te trazer plenitude. Isso vai te preencher. Muitos filhos de Deus vão diante de Deus apenas para buscar as coisas para si mesmo. Então às vezes é aquele mesmo sentimento egoísta do pecado, quer substituir o pecado, né, que é aquilo que te afasta de Deus, por uma outra coisa que te dá uma falsa sensação de que você está aproximado de Deus, mas também não é. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa enxergar. Nós precisamos ir diante do Senhor, reconhecer que nós erramos, reconhecer que realmente a gente não pode se conduzir
nas situações precisamos ser conduzidos pelo Senhor, né? Hoje, nos últimos dias, tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas. Então nós pertencemos a Cristo, Cristo pertence a nós, e nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, vamos receber tudo aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é. Por isso a gente precisa perceber a alta honra que Deus concede a Ele, porque Ele se entregou totalmente por nós, não tinha pecado, mas se achegou a Deus por nossa causa. Da mesma forma, a gente também precisa ter tal coração. Senhor, eu vou me achegar a Ti para ajudar os irmãos, para cooperar, para me condoer, para me colocar no lugar dele, para que ele possa se entregar plenamente a Ti, para que ele possa perceber que ele só vai se encher do Senhor. Então eu não vou conduzir ele à minha palavra, eu vou conduzir ele à palavra do Filho. Por isso a gente precisa realmente ir diante do Senhor, né? E como ele falou, o Pai honrou o Filho de tal maneira que entregou tudo, creu, confiou em Deus, confiou em Jesus, tudo o que ele fez, né? Compreendeu, botou tudo ali, e hoje a gente está começando a compreender. Então a gente precisa também aprender a honrar o Filho, crer, confiar no Senhor Jesus e entregar na mão dele a maneira de a gente falar com os irmãos, a maneira de conduzir, a maneira de fazer tudo. Se a gente realmente tiver esse coração, ó Senhor Jesus, a gente vai conseguir ajudar cada irmão na sua situação, livrá-los do pecado e conduzi-los à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos ajude a ver o Senhor como o nosso sumo sacerdote, aquele que realmente está ali pronto para nos ajudar sempre e em todas as situações. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.